Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quem não teve medo de pegar Covid? Eu peguei 2 vezes. Mas com o evento, com a pandemia da Covid, aconteceu uma coisa interessante. Muitas pessoas ficaram mais em casa e, ficando mais em casa, utilizaram muito mais a internet e descobriram coisas interessantes na internet. Uma dessas coisas foram os canais moçambicanos. Os canais moçambicanos fizeram muito sucesso no Brasil. Obviamente que teve canais de gente de várias partes do mundo, mas os canais moçambicanos bombaram no Brasil, fizeram muito sucesso. Pessoas muito simples, pessoas sofisticadas, todo tipo de youtuber apareceu lá em Moçambique e fez sucesso aqui no Brasil. Eu vou falar de um deles, vocês já sabem de quem é. Para quem não sabe, é o Marcelino Francisco, é um youtuber que eu vou falar dele agora. Já peço desculpa se eu cometer alguma falha, mas hoje, Marcelino Francisco, você não me escapa. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, dá um like e deixa lá seu comentário. Marcelino Francisco, é sobre você que eu vou falar hoje, tá bom? Logicamente que a maioria das pessoas conhece o Marcelino Francisco. Tem pessoas aqui no canal que talvez não conheçam, então para essas pessoas que não sabem quem é o Marcelino Francisco, eu vou fazer um breve resumo. Marcelino Francisco é um youtuber moçambicano, um rapaz bastante jovem, não tenho certeza, aproximadamente 25 anos, um rapaz muito carismático, muito inteligente. Ele conquistou um público grandioso no Brasil, na Europa, em alguns países africanos, mas aqui no Brasil que o Marcelino bombou mesmo. Então o Marcelino Francisco já povoou a internet já há algum tempo, mas aparentemente a partir de 2019 que realmente ele ficou muito conhecido. O Marcelino Francisco, então, ele publicava seus vídeos e postava seus conteúdos, e os brasileiros gostavam muito do que ele postava e das coisas que ele trazia. O Marcelino Francisco tinha um jeito muito... uma assinatura pessoal, uma maneira própria de fazer seus conteúdos. Bom, o Marcelino Francisco fez muito sucesso aqui no Brasil, os vídeos sempre muito inteligentes. Havia uma característica nos vídeos do Marcelino Francisco que parecia que o conteúdo do Marcelino Francisco obedecia uma métrica. Então havia um começo, um meio e um fim. Parecia uma história, né? Então os vídeos dele sempre eram muito redondinhos, muito bem feitos. E ele não falava coisas assim que ele imaginava. Não, tudo que ele falava havia você percebia que havia uma pesquisa, as coisas que ele trazia sobre Moçambique, os conhecimentos que ele levava, e uma linguagem, a maneira com que ele falava muito rebuscada. O Marcelino parece que tem um curso superior, um rapaz muito interessado pela língua portuguesa, havia um cuidado na fala e o conteúdo bastante inteligente. Os conteúdos do Marcelino eram sempre muito gostosos de assistir. Então a diferença do conteúdo do Marcelino Francisco, não todos, porque tem muitos youtubers que fazem conteúdos inteligentíssimos, mas o Marcelino Francisco, a gente percebia que quando você desligava o vídeo dele, ficava na tua cabeça alguma coisa, ele sempre deixava alguma coisa para você. Isso é um conteúdo bem feito, aquilo que deixa alguma coisa para você, né? E era sempre muito bem feito, bem acabado e muito bem editado. E alguns conteúdos, por exemplo, que se destacaram, eu acho, no conteúdo do Marcelino, por exemplo, foi um documentário que ele fez de um casal que morava numa região da zona rural, e ele fez um documentário muito bem feito, uma produção, uma fotografia, como se fosse um documentário internacional, de uma qualidade incrível, muito bem feita. Dava para
percebi que ali havia um roteiro, que havia um cuidado com a imagem, com a fotografia, com a posição, com a luz, uma coisa bem feita. Acredito até que o Marcelino não tenha feito sozinho, aparentemente havia uma equipe com ele. Enfim, um trabalho muito caprichoso, muito bem feito. Esse foi um dos destaques que eu percebi do Marcelino Francisco. Provavelmente tenha outros, mas eu vou citar poucas coisas porque nós não temos muito tempo. Um outro conteúdo do Marcelino Francisco que eu gostei muito foi quando ele abordou um tema bastante polêmico, que foi a questão da homossexualidade em Moçambique, que é um assunto delicado, um assunto ainda que é um tabu naquela sociedade, e ele trouxe esse conteúdo, ele trouxe mulheres trans, né, que se consideravam mulheres trans, para falar sobre como é viver em Moçambique sendo homossexual e sendo mulher trans. Ele fez com muito respeito, com muito cuidado e respeitando provavelmente o público brasileiro também. Ele não criou nenhuma polêmica, então eu admirei muito o Marcelino já aí, um cuidado com um assunto delicado, que não fosse agredir as pessoas que estivessem do outro lado da tela assistindo o vídeo, mas também um cuidado com aqueles personagens que estavam ali ao lado dele sendo entrevistado. Então, para mim, aquilo, o Marcelino já me ganhou pelo cuidado que ele fez com essa matéria, né? Bom, aí o Marcelino Francisco já tinha vindo para o Brasil, parece que algumas vezes, e aí o Marcelino Francisco anunciou que viria para o Brasil, e veio. Parece-me que ele já tinha vindo outras vezes, ele veio para o Brasil. Aí eu acho que as coisas começaram a mudar com o Marcelino, e eu vou contar para vocês. No auge da pandemia, o Marcelino vem para o Brasil, e ele conhece algumas cidades, viaja. Eu lembro que ele fez viagens por alguns lugares do Brasil, e se não me engano ele foi para Minas Gerais, para algumas cidades do norte do país, e finalizou morando em Curitiba, né? Então parece-me que ele decidiu firmar uma residência em Curitiba. Eu vi algumas vezes o Marcelino visitando algumas pessoas em Curitiba. Ele tinha um amigo dele que ele falava muito nesse senhor, nesse moço, e eu via ele diversas vezes andando de carro com esse moço, que era um colega dele, um amigo, né, bastante próximo dele, e visitou algumas famílias, e o Marcelino aparentemente estava resolvendo morar em Curitiba. E ele fixou residência em Curitiba. Depois de um certo tempo, ele foi morar no centro de Curitiba, na região central de Curitiba, próximo à Universidade Federal do Paraná. Curitiba é uma das cidades brasileiras mais caras. É uma cidade cara, não é uma cidade barata. É uma cidade do sul do Brasil. É a capital do estado do Paraná. O estado do Paraná é um estado colonizado por povos que vieram da Polônia, da Alemanha, da Ucrânia. Então existe uma população negra no Paraná? Existe, mas ela é menor. Então a maioria da população de Curitiba, principalmente, são pessoas que vieram da Polônia, da Ucrânia, da Alemanha. Então é interessante o Marcelino ter escolhido Curitiba. Acho curioso o Marcelino ter escolhido por Curitiba. Eu não sei se ele chegou a falar em algum vídeo, mas eu achei curiosa essa escolha da capital paranaense para fixar-se sua residência. Bom, o Marcelino Francisco também deu algumas entrevistas para TVs locais, como a Record, que a Record é a segunda maior TV do Brasil, uma TV brasileira, mantida por uma igreja, que é uma igreja protestante aqui no Brasil, mas ela é a segunda maior emissora do país. O Marcelino Francisco deu entrevista para esse canal de televisão, para um canal da rede de Curitiba, e também acho que rádios. Mas uma coisa interessante que eu queria contar para vocês é que o Marcelino Francisco e os youtubers, eles saíram numa matéria de um jornal importantíssimo brasileiro. O Marcelino Francisco saiu no jornal do Estadão, no estado de São Paulo. E são duas jornalistas que fizeram essa matéria, que é a Fabiana Cambricoli e a Paula Félix, falando sobre esse boom dos youtubers moçambicanos no Brasil. Saiu uma matéria no dia 6 de agosto de 2021 falando desses canais moçambicanos, e o Marcelino era um dos citados ali, né? Então, entre os outros youtubers, o Marcelino foi falado. O Marcelino novamente fala que o seu público maior era o público brasileiro, era um público de mais ou menos 80%
80% do público são de brasileiros, né, que é a audiência dele. Então o Marcelino Francisco fala, né, nessa matéria sobre como é ser um youtuber moçambicano no Brasil. Uma coisa que é importante a gente pensar sobre números, né? O Marcelino Francisco, por exemplo, praticamente 200 mil seguidores. Marcelino Francisco, se não me engano, é o terceiro youtuber mais visto. O que a gente precisa entender é que pro Brasil, para Moçambique, esse número é pequeno, porque tem youtubers moçambicanos que têm um número muito maior de seguidores e que fazem sucesso em Moçambique. Então, Juma Ibrahimo, Aurélio do Rosário e Marcelino Francisco, eles têm um público grandioso, mas não é um número suficientemente grande para fazer sucesso em Moçambique, para poder ter parcerias, para poder fazer campanhas publicitárias e ter parceiros para poder ter dinheiro com esse tipo de trabalho, né, sendo um youtuber. E aí tem um problema que pro Brasil também não é um número suficiente para fazer parceria, para fazer campanha publicitária. Ou seja, os youtubers moçambicanos que nós conhecemos, eles têm um número grande, mas não é um número grande suficiente para fazer campanhas e parcerias no Brasil. Não é um número suficiente, porque para o Brasil é um número que não é suficiente. Nós temos youtubers aqui no Brasil que tem 3 milhões de seguidores, que tem 10 milhões de seguidores, enfim, não sei. Enfim. E para Moçambique esse número também não é suficiente. Mas estamos falando de quantidade. Mas eu estava falando anteriormente sobre qualidade de conteúdo. Eu não vou dizer que os youtubers aqui citados, como Juma Ibrahimo, Aurélio do Rosário, eles não tenham feito conteúdo de qualidade. Eu acho que se eles têm esse número de seguidores, porque deve ter alguma coisa de interessante em seus canais, e eles têm seus méritos e seus seguidores, e eles não têm esse número à toa, né? Mas assim, o que eu quero dizer sobre o tipo específico de conteúdo que o Marcelino ele se destaca pela maneira com que ele fazia. Por exemplo, eu não lembro do Marcelino Francisco algum dia fazer um conteúdo agressivo, brigando com as pessoas, cobrando, ou sendo irônico, tirando sarro de alguém. Nunca, eu não vi. Então acho que talvez o que ganha o Marcelino Francisco na qualidade do seu conteúdo é o respeito que ele tem com quem está aí atrás, seguindo. Ele sempre cuidou muito. Por mais que algumas pessoas fossem agressivas com ele, dizendo alguma coisa, a resposta dele era sempre muito educada. E uma coisa que o Marcelino Francisco tinha é sempre um jeito dele, aquele sorriso, sempre sorrindo nos vídeos, sempre muito simpático, né? E uma certa timidez, até um pouco tímido, né? E eu pensava, será que o Marcelino é assim por causa pra fazer? Será que ele cria um personagem? Aí ele mostra um dia na família dele, ele fazendo vídeos na família dele, e é aquele jeito, o jeito que ele é na casa com a mãe, ele era com a gente. Então parece-me que o Marcelino tinha, né, essa assinatura, esse jeito de fazer vídeo, que era jeito dele, a maneira dele fazer. Bom, eu estava falando que o Marcelino Francisco veio para Curitiba. O Marcelino, então, Francisco veio para Curitiba, saiu em matérias de televisão, fez matérias com as pessoas em Curitiba, no centro da cidade, mostrando Curitiba e coisas que chamaram muita atenção. Bom, aí vocês vão falar assim, tá, Gê, mas o Marcelino Francisco é tudo isso? Não tem nenhum defeito? Ele é maravilhoso? Tem. O Marcelino errou? Eu acho que errou. Onde ele errou? O que aconteceu com o Marcelino Francisco? O que você acha, Gê, que aconteceu com o Marcelino Francisco? Vacilou. Ele vacilou? Eu acho que sim. E eu vou contar para vocês. Bom, eu já falei aqui algumas vezes para os meus seguidores, Curitiba é uma cidade que eu já morei. Eu sou do Paraná, eu sou paranaense, eu nasci no centro-oeste do estado do Paraná, eu fui para Curitiba fazer minha faculdade, morei alguns anos em Curitiba, então eu conheço bem Curitiba. Quando eu fiquei sabendo que o Marcelino Francisco ia morar em Curitiba, me interessou muito, a cidade que eu morei muitos anos, eu conheço tudo em Curitiba, eu achei interessante, mas eu falei, nossa, mas o que será que ele vai fazer em Curitiba? Porque quando você assiste um canal moçambicano, você assiste porque você quer saber da realidade desse país, que a gente não conhecia, nós não conhecíamos Moçambique. E os moçambicanos abriram as portas das suas casas e mostraram suas casas, sua vida, e isso era muito interessante. Aí eu fiquei pensando, será que o Marcelino vai conseguir segurar o canal dele mostrando
o Brasil que o brasileiro já conhece? Então, é isso. Eu acho que a falha começou aí. O moçambicano, ou qualquer outro youtuber que está em seu país, quando ele faz um conteúdo mostrando o seu país, é muito interessante. Quando ele vem para o Brasil, ele precisa ser muito bom. Ele precisa segurar seu público. Porque mostrar o Rio de Janeiro, a gente vê o Rio de Janeiro em todo tempo, toda hora. Mostrar a praia de Copacabana, será que isso é interessante? Só que eu falei a palavra falha, onde o Marcelino falhou. Eu vou dar a minha opinião. Isso não é uma verdade absoluta. Quero pedir perdão a todos os seguidores do Marcelino se eu estiver cometendo algum equívoco, até mesmo ao Marcelino Francisco. Mas eu vou dar a minha opinião. Aonde que começou a falha? O Marcelino Francisco tinha uma característica nos vídeos dele de mostrar a sua realidade. E as pessoas se identificavam com aquela realidade. O vídeo do Marcelino Francisco em Moçambique dialogava com muitas pessoas do Brasil. Porque muitas pessoas no Brasil vivem aquela realidade. Porque quando uma pessoa fala, nossa, meu Deus, os moçambicanos vivem assim. Só que tem gente no Brasil que vive daquele jeito, exatamente igual. E muitas pessoas que gostavam também viviam aquela realidade. Quando isso dialogava no canal do Marcelino Francisco, aquilo era interessante você ver. Ou pessoas, por exemplo, que não viam, não conheciam, por exemplo, quando eles falavam assim, olha, o comércio aqui é vendido na rua. Meu Deus, olha, eles vendem coisas na rua. No Brasil também vende coisas na rua. Vendem. Inclusive aqui em São Paulo, tem bairros aqui, tem feira que as coisas são vendidas na rua. Então, mas muita gente não conhece. Isso dialoga de alguma maneira. Quando o Marcelino Francisco vem para Curitiba e começa a mostrar uma realidade curitibana, acho que isso interessava para os moçambicanos. Não sei se interessaria para os brasileiros. Quando eu vi o Marcelino Francisco dentro de um carro conversível, eu pensei, olha aí, não sei se isso aí vai ser interessante. Não sei. Eu acho que aquilo não dialogava, porque aquilo não trazia referência. Eu, por exemplo, não me interessei por aquele conteúdo. Eu acabava esperando uma outra coisa que ele mostrasse. Um dia eu vejo o Marcelino Francisco numa casa muito bonita, com uma piscina maravilhosa, aparentemente de uma família de classe média alta. Eu perguntei, não sei se isso vai dialogar com o público dele, não sei. Talvez o público moçambicano sim, porque o Marcelino Francisco também faz conteúdo para pessoas de outros países. Então isso eu questionava, né? O Marcelino mostrando uma realidade um pouco diferente da realidade que ele mostrava para nós, abrindo a casa das pessoas, mostrando a realidade de Moçambique. Isso, eu fiquei pensando até onde isso vai, até onde o Marcelino vai conseguir mostrar isso. E pode ser que eu estava errado. Pode ser que eu tenha errado, mas isso eu questionei um pouco no conteúdo do Marcelino Francisco. Até que um dia Marcelino Francisco anunciou que estava indo embora do Brasil. E aí, no dia 15 de julho de 2021, na metade do ano passado, estávamos ainda vivendo a pandemia, o Marcelino Francisco anunciou a sua despedida do Brasil. Ele justificou a sua ida, dizendo que era problemas familiares e que ele, inteligente como ele é, e o Marcelino, um rapaz muito educado, preservou sua família e não disse o que estava acontecendo. Obviamente que os brasileiros ficaram preocupados, principalmente os brasileiros, mas ele preferiu preservar a família e não dizer do que estava se tratando e que estava com problemas familiares. E também a pandemia estava muito alta em Moçambique, havia assim muitos casos de mortes em Moçambique pela pandemia. E um outro fator também que chamou minha atenção foi o conflito armado. Era esse conflito armado que ainda existe até hoje em Moçambique, que preocupava, logicamente, a segurança da família do Marcelino Francisco, que eu acredito também seja isso. E ele anunciou isso, que também isso o preocupava, que era essa questão do conflito armado em Moçambique. E ele anunciou que estava indo embora. Então, o Marcelino Francisco, aí houve algumas tentativas de despedida e finalmente ele embarca para Moçambique e se despede dos brasileiros e fica um bom tempo desaparecido. Marcelino sumiu do mapa, desapareceu.
Eu, que era um dos seguidores do Marcelino Francisco, ficava procurando o vídeo, não via, o Marcelino simplesmente desapareceu. Algumas coisas apareciam do Marcelino Francisco de outros canais, algumas coisas que falavam, que diziam, mas nada foi confirmado. Existiam muitos boatos, falavam muitas coisas, mas o Marcelino mesmo não vinha dizer o que estava acontecendo e ficou um bom tempo desaparecido. Acredito que uns 8 meses o Marcelino ficou sem dar nenhum tipo de resposta para o brasileiro, falar, eu estou aqui por causa disso. Não, os seguidores do Marcelino Francisco, cara, vê navios. O Marcelino Francisco não vinha nas redes sociais falar o que estava acontecendo. Parece que houve uma tentativa alguns meses atrás do Marcelino Francisco começar uma nova empreitada com um podcast, que eu achei que ia ser muito legal. Acho que o Marcelino ia fazer o maior sucesso com o podcast. Ele fez uma entrevista com a mãe dele, que a mãe do Marcelino Francisco é uma pessoa incrível, maravilhosa. Eu acho ela muito parecida com ele tem uma ligação muito grande com a mãe dele, e foi, acho que uma coisa muito linda que o Marcelino fez, uma homenagem à mãe dele. A gente percebe que quanto ele ama essa mãe dele, é até emocionante de ver esse amor que ele tem pela mãe dele, e eu achei que ele ia dar continuidade, né, ia talvez convidar outros youtubers, mas parece-me que não vingou, não sei porquê, não sei o que aconteceu, e aí o Marcelino Francisco desapareceu mesmo. Bom, aí o Marcelino anuncia o retorno há poucos dias, que ia retornar novamente. Para a alegria dos seguidores, Marcelino Francisco divulgou seu retorno para os canais e está aí novamente com os conteúdos no YouTube. Marcelino Francisco voltou, graças a Deus, as pessoas estão contentes. E o Marcelino Francisco voltou para o Brasil e voltou para Curitiba. E isso me preocupa. A preocupação é a seguinte: nossa, Gema, você está preocupado com o Marcelino Francisco por quê? Aquilo que eu disse, gente, será que o conteúdo do Marcelino Francisco aqui no Brasil vai dialogar com os brasileiros? Vai criar um diálogo? Vai criar alguma coisa? Aí eu queria que vocês me respondessem, vocês que são seguidores do Marcelino Francisco. Eu acho que vai dialogar sim, acho que vai ser legal ele mostrar o conteúdo dele aqui do Brasil, porque afinal de contas ele não faz conteúdo só para o Brasil. Então, eu concordo com você. Eu queria que vocês dessem opinião aqui, que você deixe nos comentários. Eu acredito que é complicado você mostrar o Brasil para os brasileiros, que os brasileiros já conhecem tudo, mas pode ser que eu esteja completamente errado, e eu queria muita opinião de vocês. Eu queria agradecer muito a vocês que ficaram até aqui, e queria pedir, agradecer a oportunidade por falar sobre o Marcelino Francisco. O Marcelino Francisco provavelmente vai ver esse conteúdo, e o Marcelino Francisco, eu admiro o seu trabalho, não tenho nada contra você, pelo contrário, eu admiro muito a maneira com que você cria teus conteúdos. É uma opinião que eu tenho, acho que eu quero que você me prove ao contrário, que você vai fazer muito sucesso fazendo vídeos aqui no Brasil para brasileiros, mostrando o Brasil para brasileiros. Eu fico preocupado, viu, Marcelino? Mas pode ser que eu esteja completamente equivocado. Aí vocês vão falar assim: nossa, Gema, você é fã do Marcelino Francisco? Olha, eu sou um seguidor do Marcelino Francisco, é diferente. Eu não tenho nenhuma ligação com o Marcelino Francisco. Até uma vez eu mandei uma mensagem para ele no Instagram falando que ele devia dar satisfação do motivo que ele sumiu, e ele respondeu de uma maneira assim, ele não foi grosseiro comigo, mas ele foi assim, frio, né? Falou assim: eu não concordo com você, eu acho que eu não tenho que ficar dando explicação dessa maneira, enfim, tal. Então o Marcelino Francisco, eu não tenho uma relação assim, próxima com o Marcelino Francisco. Eu admiro o trabalho dele, a maneira com que ele faz, mas eu não tenho nenhuma ligação de fã do Marcelino Francisco. Inclusive, eu quis fazer esse conteúdo de hoje com muito respeito pelo Marcelino Francisco e pelos seguidores dele, que eu sei que são muitos seguidores, e eu tenho respeito por todas essas pessoas, e eu não queria ofender ninguém, e não quero ofender mesmo. Eu quero que os seguidores continuem seguindo, sigam. As pessoas que não conhecem o canal do Marcelino Francisco, vão lá, porque ele tem um conteúdo de qualidade. Eu gosto muito do conteúdo dele, e vocês vão gostar também. Vejam os outros que ele fez, ele sempre deixa alguma coisa interessante no canal dele, é muito bom.
Eu queria fazer um agradecimento a algumas pessoas que eu tenho admirado muito aqui, pessoas que têm falado no meu canal, pessoas do Brasil, pessoas que eu tenho seguidores agora de várias partes, que eu fico bem feliz do Brasil todo, e gente de muitos lugares longe que eu nem imaginei, do Acre, da Amazônia, lá do Rio Grande do Sul, do Brasil todo, e gente de fora também, dos Estados Unidos, pessoas de Portugal, gente daqui da América Latina, do Peru, e de Moçambique, de Angola, de muita gente que eu não vou lembrar agora, mas eu queria falar de duas pessoas que têm falado no meu canal, que eu estou muito contente, que é do canal África 2.0, a pessoa que faz o conteúdo do África 2.0 com muito respeito, um cara muito legal, divertido, e ele tem uma maneira de fazer os conteúdos divertido, ele coloca uma trilha, é interessante. Sigam o canal África 2.0 e o canal do Fábio Veloso. Fábio Veloso é um cara incrível, faz um conteúdo inteligentíssimo. É sobre isso que eu queria falar para vocês. Então, muito obrigado para quem ficou até aqui. Quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, dá um like, dá um joinha, e obrigado por estar até aqui. Até o próximo conteúdo. Tchau!